Iniciaremos a nossa quinta aula sobre fisiologia renal. A meta dessa aula é compreender o papel dos rins na regulação do volume do líquido extracelular. Nessa figura, nós temos um indivíduo de 70 quilos, cuja ingestão e excreção de sódio equivale a 10 miliequivalentes por dia. Observe que, no terceiro dia, o indivíduo teve um aumento abrupto na ingestão de sódio. De 10 miliequivalentes por dia, ele passou a ingerir 150 miliequivalentes. No entanto, ele foi capaz de excretar somente 50% de todo esse sódio ingerido, entrando no balanço positivo. Esse aumento na ingestão de sódio contribui para um aumento na osmolaridade circulante, consequentemente, um aumento na liberação de hormônio antidiurético, capaz de promover um aumento na reabsorção renal de água. Esse fato contribui para o aumento do volume do líquido extracelular, o que pode ser percebido pelo aumento no peso corporal do indivíduo. Em decorrência desse aumento do volume do líquido extracelular, a gente observa que no segundo dia, ingerindo uma quantidade superior de sódio, ele passou a ser capaz de excretar 75% da quantidade de sódio ingerido. Esse aumento na quantidade de sódio excretado ocorreu sucessivamente até que, por volta do quinto dia, o indivíduo voltou a apresentar um balanço neutro e voltou a ser capaz de excretar todo o sódio que foi ingerido. Alguns dias depois, o indivíduo apresentou uma queda abrupta na ingestão de sódio. De 150 miliequivalentes, o indivíduo voltou a ingerir 10 miliequivalentes de sódio. No primeiro dia, após a queda abrupta na ingestão de sódio, a gente observa que o indivíduo continuou com a taxa de excreção de sódio elevada, 50% da carga de sódio que era anteriormente ingerida. A excreção de sódio foi reduzindo sucessivamente até que, após alguns dias, o indivíduo voltou a apresentar um balanço neutro. A redução na ingestão de sódio promoveu uma redução no volume do líquido extracelular, o que pode ser observado na redução de peso corporal do indivíduo. Este experimento nos demonstra que variação do volume do líquido extracelular regula a excreção renal de sódio. Se nós temos um aumento do volume do líquido extracelular, nós teremos um aumento na excreção renal de sódio. Se nós temos uma queda do volume do líquido extracelular, nós teremos uma redução na excreção renal de sódio. Quais mecanismos explicam esse efeito do volume do líquido extracelular na excreção renal de sódio? Aqui nós temos uma redução no volume do líquido extracelular e, consequentemente, uma redução na excreção renal de sódio. Observe que a redução do volume do líquido extracelular é detectada pelo aparelho justaglomerular, que é responsável pela liberação da renina. Renina é uma enzima que participa na produção da angiotensina 2. A angiotensina 2, por mecanismos diretos, estimula a reabsorção renal de sódio. E por mecanismos indiretos, a angiotensina 2 promove a liberação de aldosterona. A aldosterona também é um hormônio responsável pela reabsorção renal de sódio. Consequentemente, nós teremos uma queda na excreção renal de sódio. Além desse sistema, que é denominado sistema renina, angiotensina, aldosterona, nós temos a participação de barorreceptores. Nós temos barorreceptores localizados em regiões de uma alta pressão, no arco aórtico e no seio carotídeo, e temos sensores de pressão localizados em regiões de baixa pressão. Esses barorreceptores sinalizam para o sistema nervoso central. Quando eu tenho uma queda no volume do líquido extracelular, ocorrerá um aumento na atividade do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático é capaz de estimular a produção de angiotensina 2, agindo dessa forma para aumentar a reabsorção renal de sódio. Através do sistema nervoso central, pode ocorrer também um aumento na liberação do hormônio antidiurético.
O hormônio antidiurético age aumentando a reabsorção renal de água. Se eu tenho um aumento na reabsorção renal de água e um aumento na reabsorção de sódio, esses mecanismos contribuem para a normalização do volume do líquido extracelular. Adicionalmente, a queda do volume do líquido extracelular vai fazer com que células atriais reduzam a liberação do peptídeo natriurético atrial. A redução da liberação desse hormônio também é outro fator que vai contribuir para a redução da excreção renal de sódio. Nós iniciaremos falando sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quais são os estímulos para o aparelho juxtaglomerular liberar renina? Nós temos 3 estímulos. A queda do volume do líquido extracelular é capaz de promover uma queda na pressão de perfusão renal. Se chega menos sangue pelas artérias aferente e eferente, essa queda de pressão estimula o aparelho juxtaglomerular a liberar renina. Além disso, uma redução na carga de NaCl que chega na mácula densa é outro estímulo para a liberação de renina. Mácula densa são tipos diferenciados do túbulo distal. Chegando menos sódio do túbulo distal, a mácula densa percebe essa redução na carga de sódio filtrado e estimula o aparelho juxtaglomerular a liberar renina. E o terceiro fator que estimula a liberação de renina é o sistema nervoso simpático. O aumento no sistema nervoso simpático estimula a liberação de renina pelo aparelho juxtaglomerular. Qual a função da renina? Renina é uma enzima capaz de converter o seu substrato, que é o angiotensinogênio, a angiotensina 1. Angiotensina 1, ao encontrar a sua enzima conversora, é convertida a angiotensina 2. Angiotensinogênio é produzido pelo tecido hepático e está presente na nossa corrente sanguínea. Renina é liberada pelo aparelho juxtaglomerular, quando nós temos uma queda no volume do líquido extracelular ou quando nós temos uma queda na pressão arterial, o aparelho juxtaglomerular produz renina. Renina é uma enzima que vai fazer uma clivagem na molécula de angiotensinogênio, produzindo a angiotensina 1. A angiotensina 1 encontra a enzima conversora de angiotensina, que é responsável por fazer uma outra clivagem na molécula de angiotensina 1, dessa forma produzindo angiotensina 2. A angiotensina 2 tem várias funções no nosso organismo. A angiotensina 2 é capaz de promover a liberação de aldosterona, é capaz de diretamente estimular a reabsorção de sódio, é capaz de aumentar a pressão, o aumento na pressão e o aumento do volume do líquido extracelular vai promover uma queda na liberação de renina, porque vai normalizar o volume do líquido extracelular, vai normalizar a pressão arterial. A angiotensina 2 também encontra receptores no órgão subfornical que estimula a liberação de ADH pela neurohipófise. Além disso, a angiotensina 2 também é capaz de estimular o mecanismo da sede. Nós veremos com mais detalhe como que esses processos são regulados. Então, a angiotensina 2 normaliza o volume do líquido extracelular ou normaliza a pressão arterial por 3 mecanismos. Ela é capaz de elevar o volume do líquido extracelular e o débito cardíaco por promover um aumento na retenção de sódio e água no nosso organismo. Ela normaliza a pressão arterial também porque ela é capaz de promover um aumento na resistência periférica total. Ela também é capaz de aumentar, de regular o volume do líquido extracelular e a pressão arterial porque ela aumenta a ingestão e a retenção de água, estimula a sede e estimula a liberação de ADH. Esses mecanismos serão responsáveis pela normalização da pressão arterial, pela normalização do volume do líquido extracelular. Então, recapitulando, em qual situação nós teremos um aumento da produção de angiotensina 2? A angiotensina 2 será
produzida em situações que nós temos uma queda do volume do líquido extracelular, quando nós temos uma queda na pressão arterial. Como angiotensina 2 é capaz de aumentar a retenção de sódio e água no organismo para normalizar a pressão arterial e o volume do líquido extracelular. De forma direta, a angiotensina 2 aumenta a reabsorção de sódio por estimular, por exemplo, o trocador sódio-H+. Observe que a angiotensina 2 encontra o seu receptor nos túbulos renais. O receptor de angiotensina 2 é o subtipo 1 do receptor de angiotensina 2, o receptor AT1. Uma vez que a angiotensina 2 se ligou no receptor AT1, ela vai estimular diretamente este trocador, o trocador Na+H+. Consequentemente, eu tenho um aumento na excreção de H+, e tenho um aumento na reabsorção de sódio. A angiotensina 2 também é capaz de estimular a bomba sódio-potássio ATPase, que vai ser responsável por translocar esse sódio que veio do lúmen para o interstício, e também estimula o cotransporte sódio HCl3-, que é outro transportador responsável por lançar o sódio que veio do lúmen no interstício. Então, a angiotensina 2 é capaz de aumentar a reabsorção de sódio por mecanismos diretos. Nós temos esse trocador sódio H+ no túbulo proximal, no ramo espesso ascendente da alça de M e no túbulo distal. A angiotensina 2 também vai ser capaz de colocar canais de sódio no túbulo coletor cortical inicial. A angiotensina 2 também é capaz de agir para ter uma elevação da pressão arterial, uma elevação do volume do líquido extracelular de forma indireta. A angiotensina 2 é o mais potente agente vasoconstritor do nosso organismo. E lá nas arteríolas, ela encontra um maior número de receptores na artéria eferente comparado com a artéria aferente. O aumento da resistência na artéria eferente é capaz de promover um aumento na fração de filtração. Então, nós temos que a angiotensina 2 encontrou receptores nas arteríolas, ela encontra um maior número de receptores na artéria eferente comparado com a aferente. Consequentemente, ela promove uma redução do fluxo sanguíneo renal e ela aumenta a fração de filtração. Aumentando a fração de filtração, ela contribui para um aumento da pressão oncótica nos capilares peritubulares e para uma queda na pressão hidrostática nos capilares peritubulares. O aumento da pressão oncótica e a redução da pressão hidrostática dos capilares peritubulares vão promover um aumento na reabsorção de sódio do túbulo proximal. Não só de sódio. O túbulo proximal possui junções de baixa resistência que vai permitir a reabsorção de vários solutos e também a reabsorção de água. No entanto, para a regulação da pressão arterial, o soluto mais importante é o sódio. Mas lembrando que túbulo proximal faz reabsorção isotônica ou isosmótica. Se eu tenho um aumento na reabsorção de água, se eu tenho um aumento na reabsorção de sódio, eu também terei um aumento na reabsorção de água. Como consequência, ocorrerá uma redução na excreção renal de sódio e água, contribuindo dessa forma para a normalização da pressão arterial e do volume do líquido extracelular. Como terceiro mecanismo, também indireto, a angiotensina 2 encontra receptores na suprarrenal e estimula liberação de aldosterona. A aldosterona é um hormônio de natureza lipídica, portanto, encontra receptores no meio intracelular e estimula a expressão gênica, aumentando o número de canais de sódio na membrana luminal. Consequentemente, ela aumenta a reabsorção de sódio nas células principais do túbulo distal final. Além do canal de sódio, ela aumenta também a expressão da bomba sódio-potássio ATPase, além de estimular a síntese de proteínas mitocondriais. Um dos mecanismos pelo qual a angiotensina 2 age é aumentando a retenção de sódio e água no organismo. Um outro mecanismo é através do aumento da resistência periférica total. A
A angiotensina 2 tem ação vasoconstritora no rim, aumenta mais acentuadamente a resistência das artérias eferentes, mas a angiotensina 2 tem capacidade de promover vasoconstrição de forma generalizada em várias arteríolas do nosso organismo. Promovendo vasoconstrição das arteríolas de forma sistêmica, a angiotensina 2 está aumentando a resistência vascular periférica. A angiotensina 2 também tem ação aumentando o tônus simpático. Um aumento na atividade simpática, sistema nervoso simpático, noradrenalina, também tem capacidade de promover vasoconstrição. Uma vasoconstrição nas veias é capaz de aumentar o retorno venoso para o coração. Aumentando o retorno venoso, o coração não faz represamento de sangue. Todo o sangue que o coração recebe, através do retorno venoso, ele vai bombear. Então, consequentemente, ocorrerá também um aumento no débito cardíaco. Nós sabemos que pressão arterial média é igual ao débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular periférica. Dessa forma, a angiotensina 2 contribui para a elevação da pressão arterial através do aumento da resistência vascular periférica e também através do aumento do débito cardíaco, que é decorrente do aumento do retorno venoso. O terceiro mecanismo pelo qual a angiotensina 2 regula a pressão arterial e regula o volume do líquido extracelular ocorre através da sua capacidade de aumentar a ingestão de água, uma vez que ela estimula a sede, e pela sua capacidade de promover um aumento na retenção renal de água, uma vez que ela estimula a liberação do hormônio antidiurético. Neste terceiro mecanismo, nós temos as ações da angiotensina 2 no hipotálamo, que resultam no aumento da sede e na liberação de hormônio antidiurético. A angiotensina 2 promove uma vasoconstrição da artéria eferente. Em decorrência, ocorrerá uma redução no fluxo sanguíneo medular, ocorrerá uma redução no fluxo sanguíneo nos vasos retos. Por este mecanismo, a angiotensina 2 também vai agir promovendo o aumento na reabsorção de sódio e um aumento na reabsorção de água. Em situações em que a queda do volume do líquido extracelular ou da pressão arterial varia de 5 a 10%, as concentrações de angiotensina 2 serão suficientes para promover um aumento da liberação de hormônio antidiurético, uma vez que a angiotensina 2 encontra receptores no órgão subfornical. Consequentemente, ocorrerá um aumento na frequência de disparo do potencial de ação dos neurônios do núcleo supraóptico e paraventricular, promovendo liberação de ADH. A ADH age promovendo reabsorção de água pelos túbulos renais. De forma geral, nós temos que a regulação da osmolaridade circulante ocorre através de um balanço de água, enquanto a regulação do volume do líquido extracelular acontece através de um balanço de sódio. No entanto, se a queda da pressão arterial, se a queda do volume do líquido extracelular for muito acentuada, a angiotensina 2 tem capacidade também de promover liberação de ADH. Então, aumenta a retenção de sódio no organismo e também vai aumentar a retenção de solvente no organismo, regulando dessa forma a pressão arterial. Recapitulando, a queda do volume do líquido extracelular promove liberação de renina, que pode acontecer em decorrência da menor quantidade de sódio que chegou na mácula densa, pela queda na pressão de perfusão nas artérias aferente e eferente, ou pelo aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Tipo de liberação de renina, eu tenho conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 encontra a enzima conversora de angiotensina, promovendo a sua conversão à angiotensina 2. A angiotensina 2, por mecanismos diretos, aumenta a retenção de sódio e também por mecanismos indiretos, por exemplo, via aldosterona. A angiotensina 2, então, promove retenção de sódio no organismo, contribuindo para a normalização desse volume circulatório efetivo. A angiotensina 2 também age para regular a pressão sanguínea sistêmica, como
Ela aumenta a resistência vascular periférica pelo fato dela promover vasoconstrição das arteríolas. E a angiotensina 2 também participa da vasoconstrição das veias. Veias são reservatórios de sangue do nosso organismo, consequentemente aumenta o retorno venoso. Aumentou o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, consequentemente aumenta a pressão arterial. A angiotensina 2 também promove a liberação de hormônio diurético e estimula o mecanismo da sede. Por esses mecanismos, ocorrerá uma normalização do volume do líquido extracelular. Adicionalmente, nós vimos que a queda do volume do líquido extracelular também promove uma redução na liberação do peptídeo natriurético atrial, contribuindo para a redução na excreção renal de sódio. Falaremos agora sobre este peptídeo. O peptídeo natriurético atrial é liberado quando o volume do líquido extracelular está aumentado. O aumento do volume do líquido extracelular vai promover uma maior distensão das células atriais. As células atriais são responsáveis pela liberação desse peptídeo. Em consequência, nós teremos um aumento da concentração plasmática do peptídeo natriurético atrial. Em condições que o peptídeo natriurético atrial está elevado, ocorre uma redução na liberação de aldosterona. Se ocorre uma redução na liberação de aldosterona, nós teremos uma redução na reabsorção de sódio. O peptídeo natriurético atrial ele é capaz de promover vasodilatação da arteríola aferente, consequentemente contribuindo para um aumento na taxa de filtração glomerular. Ele também é capaz de agir reduzindo a reabsorção de sódio. Assim, na presença do peptídeo natriurético atrial, nós teremos um aumento na excreção renal de sódio. Esse aumento na excreção renal de sódio contribui para normalizar o volume do líquido extracelular que se encontrava aumentado. O peptídeo natriurético atrial ele tem capacidade de promover vasodilatação generalizada, ele é capaz de promover um aumento na permeabilidade vascular à água, ele é capaz de promover uma vasodilatação renal, ele é capaz de promover um aumento da filtração glomerular e ele é capaz de aumentar a diurese e a natriurese. Ele aumenta a excreção de sódio e também aumenta a excreção de água pelo nosso organismo. Consequentemente, o peptídeo natriurético atrial age para reduzir o volume do líquido extracelular. Esta é a nossa referência, capítulo 53, do livro de Fisiologia da Margarida de Melo Aires.